Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos degustar dois vinhos que fazem muito sucesso, né? Um é o Primitivo de Mandúria, dessa Codice, e a outra é um vinho da Mosquita Morta, o Pispe. Então vamos comparar os dois, vamos ver como eles se saem, qual o melhor vinho, como eles são, eles valem o preço? A gente degustou os dois às cegas. Aproveite e conheça o melhor desses dois vinhos. Conheça mais da Primitivo, conheça mais da Malbec, a gente vai dar detalhes de cada um deles. Bom, gente, então vamos lá. Começar falando da Primitivo. A Primitivo é a mesma uva que nos Estados Unidos eles chamam de Zinfandel. Então, se vai beber um Zinfandel, um Primitivo, saibam que a uva é a mesma. É um sucesso mundial essa uva, né? Seja na versão, principalmente na versão Primitivo. Uma versão Zinfandel também faz muito sucesso. É um sucesso mundial, especialmente para quem está começando. Por quê? Porque é um vinho muito redondo, é um vinho que ele tem muita potência aromática, assim, então ele faz muito sucesso, gente. Ele é um encorpado, né? Então eu vou falar aqui brevemente as características da Primitivo ou Zinfandel, né? Na cor, ela tem uma cor assim, um pouco acima da média, então um pouco mais potente que a média. Isso acontece uma coisa interessante com essa uva. O cacho, ele não amadurece por igual. Então tem algumas uvas que estão maduras, tem outras que ainda estão verdes, né? Isso traz algumas consequências na parte aromática do vinho. Quer ver? Ó? O que é normal encontrar nele? Frutas negras, licor, que então aquela fruta bem doce, passa, fruta doce, né? Baunilha, provavelmente vem mais da madeira, por exemplo, por onde ele passa, e toques herbáceos. Então herbáceo é aquele... tipo aquele aroma de mato, de ervas, de capim, né? É aquele cheiro, né? De pimentão verde. Por que tem esse? Por que eu falei que tem a ver com a forma que o cacho amadurece, que ficam algumas uvas maduras e outras verdes? Bom, uma uva bem madura traz aromas tipo licor, passas, isso vem de uva bem madura. Uva verde traz aquele aroma herbáceo. Como no cacho é normal ter os dois tipos de uva, então esse vinho, é normal ter esses dois tipos de sabores. Que se estiver bem equilibrado, é bacana porque traz complexidade para o vinho, né? Agora não é normal um vinho ter essas duas coisas juntas, o Zinfandel que produz isso. Em compensação, às vezes o produtor pode não querer que fique nenhuma verde, ele vai deixar aquilo ficar sobremaduro. Aí ele pode exagerar um pouco naqueles aromas de fruta doce, o álcool vai lá para cima, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer com a Primitivo, né? Na boca, a acidez dele é um pouquinho menos que a média, então também ajuda, né, para quem está começando, tem um pouquinho menos de acidez. Já o tanino um pouco acima da média, mas normalmente é um tanino muito redondo, que não é agressivo, né? Corpo e álcool são bem altos, né? Até porque para não ficar muita fruta verde no cacho, né? Principais produtores, Estados Unidos e Itália. Nos Estados Unidos a Califórnia se destaca, na Itália a Puglia se destaca, lá no sul da Itália. A gente vai mostrar no mapa já como é que é isso. Bom, falar um pouquinho da Puglia. A Puglia, ela tá lá, como eu falei, tá lá no sul da Itália. Quem lembra do mapa da Itália, aquela bota, tá lá no salto da bota, né? Uma região quente. Por ser quente, então a uva vai ter muito açúcar, o vinho vai ter muito álcool, os vinhos vão ser encorpados, né? Os melhores primitivos são o que se chama Primitivo de Mandúria, uma região ali que tem essa denominação de origem Primitivo de Mandúria, então da Mandúria. Não só na Puglia, é uma sub-região da Puglia, né? É normal esse tipo de vinho ter um pouquinho de açúcar residual. Como eu falei, com aquele negócio para não ficar com fruta verde lá, eles deixam amadurecer muito, então tem muito açúcar. Às vezes nem consegue fermentar todo aquele açúcar, ele sobra um pouquinho, então fica um monte de álcool, um pouquinho de açúcar. Às vezes fazem isso de propósito para deixar um pouquinho de açúcar. Não estou dizendo que o vinho é doce, é o vinho seco, mas com açúcar residual que dá para perceber. Então a gente sente um pouquinho de adocicado no vinho. Bom, para localizar a Puglia para vocês, veja esse mapa da Itália, né? Então, ó, o que eu falei lá, não parece uma perna e ali uma bota, um sapato de salto alto ali. Então, no salto ali está a Puglia, né? Então, ali que é famoso, a região famosa pelo Zinfandel. Aí dentro da Puglia, vocês vejam ali, tem ali na parte mais, quase lá para baixo, lá Primitivo de Mandúria. Então, nessa região da Mandúria tem uma denominação de origem para a produção de primitivo que chama Primitivo de Mandúria. E esse é o primitivo mais conceituado que tem, né? Bom, falar agora desse vinho que a gente vai beber hoje, que a gente vai abrir nessa degustação às cegas, para comparar lá com Mosquita Morta, né? É o Codice Primitivo de Mandúria 2020, né? Ele tem 14% de álcool, passa 6 meses em barricas francesas. Aqui não fala se é nova ou usada, provavelmente deve ser usada. Notas do produtor: cor vermelha intensa, né, que a gente fala que é aquele rubi, ricos em aromas como tabaco e nozes. Tabaco normalmente é um aroma que vem da madeira. Nozes normalmente é um aroma que vem da evolução do vinho, né? Nesse caso aqui, provavelmente se tem nozes é porque é a evolução da uva, né?
como pegou aquela uva, ficou bastante madura, acabou tendo esse tipo de aroma, que normalmente vem da evolução do vinho. Fala que é elegante, estruturado e balanceado. Estruturado no vinho tinto significa que ele tem tanino e acidez. Balanceado é que eles estão em equilíbrio. O tanino, a acidez, com o corpo, com os aromas, está tudo em equilíbrio. Então é um vinho balanceado. O melhor preço que eu encontrei para esse vinho aqui no Google foi R$90. Então esse é um dos vinhos que a gente vai provar hoje. Bom, o segundo vinho, né, que é o Mosquita, ele vem lá da Argentina. Então vamos falar um pouquinho da Argentina, falar um pouquinho da Malbec, que é a principal uva do PISP, né? Bom, a Argentina, a maior parte dos vinhedos estão situados próximos aos Andes, né? E os Andes, eles criam uma barreira para as nuvens. O clima é extremamente seco lá desse lado dos Andes, né? Do lado argentino dos Andes, né? Mendoza é um lugar muito seco por causa disso. É praticamente um deserto, Mendoza, né? Na Argentina, o grande destaque são os vinhedos de altitude. Mendoza toda é alta, né? Mendoza está lá, a cidade de Mendoza está tipo 800 metros. Agora tem alguns vinhedos mais para cima, lá no Vale do Uco, que tem uma altura maior ainda, né? E a Malbec, que é onde a gente quer chegar, a Malbec já foi interessante isso aqui. A Malbec já foi a uva mais plantada em Bordeaux, né? Só que ela perdeu muito espaço, né? Por várias razões, né? Uma, quando teve a filoxera, foi uma praga que destruiu os vinhedos lá de Bordeaux. Depois, quando eles acharam a solução para a Malbec demorou mais para vir, para as outras se adaptaram mais fácil ao enxerto, né? Na realidade, se pegava uma uva, por exemplo, a Malbec, se botava numa raiz que era de uma uva resistente a essa praga, né? Só que a Malbec demorou mais para se adaptar com isso, então perdeu muito espaço. Aí depois, nos anos 50, teve um inverno muito rigoroso e a Malbec foi mais sensível no inverno que as outras uvas e muita Malbec morreu, né? Então, ela perdeu muito espaço. Hoje tem uma regiãozinha lá chamada Cahors, que é onde a Malbec ainda persiste, lá na França, perto de Bordeaux, e lá ela se chama Côte, C-O-T. Né? Bom, a Malbec ela tem uma característica legal, que ela tem muita capacidade de expressar o terroir, quer dizer, se tu muda o Malbec de um lugar para outro, o vinho vai ser bastante diferente de um lugar para outro, mais que em outras uvas, né? Bom, esse mapinha aqui só para mostrar aqui, ó, à esquerda lá está o Oceano Pacífico, aí aquilo ali, a costa está o Chile, aí vem os Andes. Toda aquela umidade que vem no Pacífico, ela começa a subir os Andes, o pouco que chegar lá em cima dos Andes vira neve, quando vai lá para o outro lado não passa umidade nenhuma. Então, por exemplo, Mendoza, que está no lado direito aqui dos Andes, é praticamente um deserto por causa desse paredão que os Andes fazem e bloqueiam as nuvens, né? A Malbec, bom, Malbec já falei que ela veio da França, mas é uma francesa que a partir da Argentina dominou o mundo, né? Porque hoje a Malbec é uma uva muito consumida no mundo e é Malbec argentino, e é uma uva francesa, né? Como que é a característica do vinho? O visual dele é muito intenso, né? Tem uma cor bastante potente, né? Nariz, frutas vermelhas, frutas negras. Na boca, o Malbec tradicional, que é esse que vem ali dessas regiões em torno da cidade de Mendoza, tem muito corpo, muito álcool, né? Agora tem alguns Malbecs que se plantam hoje no Vale do Uco, que é também perto de Mendoza, mas um pouco mais afastadas, mas tem mais altura, estão mais já na subida dos Andes, assim, se aproximando mais dos Andes. Um lugar que chama Vale do Uco, e lá tem muita estrutura, então são vinhos que têm muita acidez, muito tanino, né? Então se diferencia um pouco, como eu falei, ela muda muito de um terroir para outro, né? Principais produtores da Malbec, Argentina e França, né? E destaque é que eu coloquei o Vale do Uco lá em Mendoza, isso começou a produzir vinhos assim com mais quantidade nesse século, depois do ano 2000, e vem fazendo muito sucesso, né? Então vamos falar do vinho. Qual é o vinho de Malbec que a gente vai vender? Na verdade ele é um blend. Esse Mosquita Morta PISP 2019, ele é um blend que ele tem 40% Malbec, 20% Bonarda, 10% Cabernet Franc e 10% Merlot. E as uvas, metade vem de Rio de Cuyo, que é no entorno da cidade de Mendoza, e 50% vem do Vale do Uco, que é esse lugar mais alto. Então tem um equilíbrio aqui. E nessas uvas que acompanham a Malbec aqui, né? A Bonarda, a Cabernet Franc são vinhos mais estruturados, assim, mais pro lado de tanino e acidez. A Merlot mais pro lado do corpo, menos para tanino e acidez. Então também tem um equilíbrio aqui, né? Esse vinho tem 14,6 de álcool, enquanto o primitivo tinha 14, então tem um pouco mais de álcool, né? E fala que 40% em barricas neutras de carvalho por 8 a 10 meses. Barricas neutras, barricas neutras? O que eu entendo aqui é o seguinte: o barril de carvalho ele passa aromas para o vinho, né? Ele afeta o aroma do vinho.
Quanto mais novo, mais aroma ele vai aportar no vinho. Quanto mais velho, menos aroma ele vai aportar. Então, quando fala que é neutro, eu diria que são barricas que já têm uma certa idade, então aportam muito pouco ou não aportam aromas para o vinho. Ainda assim, a barrica é importante porque ela ajuda o vinho no processo de maturação. Ela deixa passar um pouquinho de oxigênio, que passa pela madeira mesmo, enquanto o vinho está amadurecendo. Isso é muito importante para o vinho amadurecer, para o vinho ficar com os taninos mais redondos, ter mais capacidade de evolução. Então, é super importante no processo do vinho, né? Esse vinho aqui, ele ganhou 94 pontos no Descorchados. Pô, uma nota excelente, hein, gente? E no Robert Parker, não para essa safra, para 2018, tinha 92 mais também. Nota muito boa do Robert Parker. O que o Descorchados fala dele? Que ele tem aroma intenso de violetas. Então, muita flor, frutas vermelhas maduras, acidez suculenta, né? Então é uma acidez que dá vontade de ficar bebendo, né? Generoso em sabores e em corpo, porque ele tem bastante corpo. Taninos gentis e cremosos, então taninos bem redondos. O melhor preço que eu achei no Google também foi R$90, então os dois estão no mesmo patamar de preço, né? Bom, gente, agora eu vou chamar a Tati aqui para montar a degustação às cegas e eu volto para vocês na sequência com os resultados. Vamos lá, a gente tem degustação às cegas. A Júlia já deixou as garrafas abertas aqui para mim, tá na moleza. Então a gente vai, eu vou servir o vinho 1 para ele degustar. As taças já estão numeradas. Só ele vai degustar, mas eu vou ficar aqui do ladinho. Vou servir para mim também, para não atrapalhar a avaliação dele. E esse aqui é o 2. Já tá tudo preparado. Para mim também. Aromas diferentes, já deu para sentir aqui. Vamos ver o que ele vai achar. Olá, bom, estamos de volta aqui. A Tati me serviu aqui os dois vinhos, tem uma taça com o número 1, outra com o número 2. E vamos tentar agora avaliar os vinhos e responder aquelas perguntas que a gente se propôs a responder. Eu vou só beber. Então tá, agora eu vou acelerar aqui que eu vou provar os vinhos, preencher minha ficha de degustação e já voltamos. Olha a responsa. O Júlio me perguntou umas coisas e falou que pelo que eu falei, ele falaria uma coisa. Pelo que ele avalia, ele inverteria os vinhos. Eu falei, vai por você, não vai por mim. O que você me perguntou? Acidez? Se eu senti açúcar residual, adocicado, açúcar residual, acho que era isso que você queria dizer. Bom, gente, aqui já concluí minha ficha de avaliação. Vamos ver aqui os resultados. Primeiro começar com uma comparação aqui, que é o seguinte. O vinho número 1, na cor, eu achei ele mais púrpura, ou seja, é um vinho cor mais roxa. O vinho número 2 é o rubi, é a cor mais vermelha. O Malbec tenderia a ter mais púrpura do que o Zinfandel. Então, começando por aí. Aromas. No primeiro, eu achei assim, muita fruta vermelha, ameixa, cereja, pimenta do reino e achei cedro. Embora eu tenha estranhado achar cedro, em qualquer um dos dois achei cedro, que é uma coisa que vem mais da madeira, né? O número 2, achei aquela fruta muito doce, assim, licor, né? Até me lembrou uva passa e também achei cedro, que também, mas tudo bem, achei cedro nos dois. Então aqui a diferença, assim, eu achei o 2, a fruta muito mais madura na parte aromática, né? De novo, só que me leva mais pro primitivo, né? Aí na boca, eu achei o número 1, os dois vinhos são secos, mas o 2 eu achei que ele tem um pouquinho de açúcar residual. De novo, continuo indo que o 2 é o Zinfandel, né? Tanino, eu achei o número 1 tem tanino acima da média, mas o número 2 tem mais tanino que o número 1. Acidez, achei as duas acidezes, os dois com acidez acima da média, muito parecidos os dois, aqui já eu esperava que o argentino tivesse mais acidez, né? Corpo, os dois corpos acima da média, mas também parecido. Álcool, os dois bem alcoólicos, não consigo diferenciar se um tem mais álcool que o outro, embora um tem 14, outro tem 14,6, se eu não me engano, né? Final, há quanto tempo depois que tu bebe aquele aroma, tu continua sentindo ele? Achei os dois um final bom, acima da média, parecidos também, né? Assim, de observações gerais, achei o número 2 um vinho mais redondo, né? Embora ele tenha mais tanino, é um tanino muito gostoso. Ele tem aquele que eu achei que tem um tequinho de açúcar residual que vai muito bem, ajuda a arredondar esse vinho, né? Achei o 2 um pouco mais evoluído já, embora um é de 2019 e 2020. O 2 parece ter um pouco mais evoluído, esse aroma mais terciário, que é aquela fruta muito doce, assim. Então dá para guardar menos do que o número 1, né? Até pela cor, poderia dizer isso ou não? A cor também. Um tem aquela cor mais potente, né? Então ele vai, a cor dele vai persistir por mais tempo do que o número 2, né? Agora, gente, eu gostei muito dos dois vinhos. É difícil dizer qual eu gosto mais, porque os dois são muito diferentes, né? Parecidos muito diferentes, né?
Acho assim, o número 2 é mais fácil, é um vinho mais fácil de gostar. O número 1 ele é mais encrencado, assim, né? Então, assim, eu acho que o número 1, para quem está começando, eu ficaria com o número 2, que ele parece ser um vinho muito gostoso, muito redondo. Embora ele seja super encorpado, tem esse tanino bom, ele tem um negócio ali que é muito agradável. O tanino é muito doce, muito redondo esse tanino, né? Bom, obviamente, eu tô achando que o número 1 é o argentino, o Pispi, e o número 2 é o primitivo de Mandúria, né? Quanto à recomendação, o que eu falei lá? Qual o melhor vinho? Qual o melhor vinho? Pô, gente, eu tô quase dando um empatado aqui, porque eu diria assim, para um principiante, o melhor vinho é o primitivo de Mandúria. Para quem gosta de vinho mais encrencado, o Pispi. Qual é a faixa de preço deles? Elas são comparáveis ou não? Eu já falei isso no início, que os dois têm exatamente no Google, eu pesquisei os dois, o melhor preço é R$90 para os dois, então estão na mesma faixa de preço, né? Se eles valem o preço, sim, eu acho que os dois valem o preço, né? Então vamos lá, me diz aí, tô certo ou tô errado? Arrasou! Tô certo. Ó, Certíssimo! O que me surpreendeu aqui? Bom, me surpreendeu o primitivo ter essa acidez muito boa, mas também aqui, e até o primitivo, com a Zinfandel, não é um vinho que aparece muito pela acidez, mas é um primitivo de Mandúria, quer dizer, é uma denominação, a denominação mais top, mais reconhecida para essa uva lá na Itália, lá na Puglia, né, como a gente viu. Então, talvez por isso, né. Gostei muito dos dois e é aquilo lá, gente. Fiquem com os dois. Quem está começando vai pro primitivo de Mandúria. Quem já está afim de um vinho mais encrencadinho vai pro outro. Bom, tem um ponto aqui importante, né, que eu já ia esquecendo de falar. Que se você gostou desse vídeo, tem que se inscrever no canal, né, tem que ativar o sininho para receber as notificações quando tem vídeo novo, divulgar ele para seus amigos e curta esse vídeo. É isso aí. Legal, gente? Então tá, até mais.